boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carla Pacelli, uma das doulas aqui do Metamorfose Materna. E hoje a gente vai ter o prazer de conversar com uma pessoa muito... Principalmente nesse mês da mulher, precisamos nos lembrar que somos mulheres e nada melhor que esse assunto, né? Que vai falar um pouco mais sobre a nossa feminilidade, né? Ela que está aí conosco, Aline Lopes. Olá, Carla. Olá, pessoal. Todo mundo me escutando? Estou escutando. Tá Então, tudo ok ótimo. aqui também. Boa noite. Primeiramente, Carlinha, obrigada. Falar desse tema para mim é uma alegria, uma maneira que a gente tem de disseminar para as mulheres o poder que elas têm e também a questão da sexualidade, que a gente pode ser, sim, mulher, além de ser mãe. Então, eu fiz um post sobre isso hoje, hein? Quem me acompanha no pois Instagram, Carla é. Pacelli, eu falei sobre isso hoje. Precisamos ser mãe, mas precisamos continuar sendo... Porque existe uma mulher que mora aqui dentro, que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, né? E a Aline, há pouco tempo, compartilhou comigo como que esse assunto ele é tão importante e ele é pouco falado. Eu falei, vamos fazer uma live. Vamos fazer e vamos distribuir essa informação para as mulheres, porque é muito importante, né, Aline? Sim, além de um número muito grande de mulheres que, infelizmente, sentem dor na relação sexual e ficam, caladinhas, ainda existem as mulheres que convivem com a falta de libido no pós-parto, não sabe por que está acontecendo isso, e às vezes até terminam um relacionamento, deixam de viver prazeres maiores por causa de uma questão que pode ser resolvida muitas vezes lá no consultório, ou às vezes com uma teleconsulta, uma conversa, alguma coisa do tipo, tá? Vou tirar o fone de ouvido aqui. Pode tirar. Pode falar. Como a importância disso é muito grande, né? Muitas mulheres, depois que viram mães, simplesmente acaba o casamento, acaba o relacionamento, fica parecendo que só queria virar mãe. Então, e o foco, a atenção fica muito na criança. Muitas vezes a gente fica em último lugar, né? Então eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que ser a mãe perfeita, né? Eu tenho que ser a super mãe e o cuidado comigo mesmo, ele vai ficando em último lugar. Aí, sem contar que o cuidado comigo mesmo envolve a família. Envolve o parceiro, né? Envolve o filho, que também precisa estar contente, porque quando a gente está contente com a gente mesmo, isso vai refletir em quem mora com a gente. E nós, doulas, quase não vemos e não falamos sobre esse assunto no pós-parto, porque nós não temos esse contato com a mulher. A Aline, no consultório, ela se depara com essa situação mais vezes, né, Aline? Você consegue tá aí com as mulheres e elas conseguem fazer essa queixa com você por causa desse contato maior que vocês têm no pós-parto, não é isso? Com certeza. Porque o que acontece? Teve o parto, e aí às vezes teve uma laceração, infelizmente às vezes teve uma episiotomia, ou às vezes chegou até uma questão de uma cesárea, e aí essa mulher ela fica com muito medo. Você tem uma região que é uma região vaginal que está ali, né, que foi lacerado ou que muitas vezes teve que ser costurado, foi uma microcirurgia. Então, muito medo. Então, elas voltam para mim, às vezes, por causa de laceração, voltam para mim, às vezes, por causa de uma incontinência urinária. Facilmente, alguma mulher volta para mim por causa da dor na relação sexual. Mas na hora que você vai perguntar, e aí, como é que tá? Já está começando a ter uma vontade? Nossa, Aline, pelo amor de Deus, não quero nem pensar nisso. Olha, deixa eu te falar, Aline, na gestação já é assim, né? Porque eu pergunto durante a gestação,
por causa dos benefícios que pode trazer até para o final da gestação ali, para o trabalho de parto. E aí a maioria fala, ai, tá difícil, ai, não sinto vontade. E aí tem muitas questões envolvidas. Então, Aline, não vamos dar spoiler, não. Vamos começar. Eu nem sei se você já se apresentou, porque eu tô empolgada com essa live. Gente, vamos fazer assim? Se tivesse jeito, dá foguinho aí, que a live hoje é do foguinho, não é do coração. Hoje tem pouquinho. Né? Então, se você não tivesse apresentado, se apresenta e já começa trazendo pra gente aí por que isso acontece, né? Para que a gente possa entender melhor, porque a maioria das pessoas vão perder a libido, né? Ou não vão ter tanto esse desejo mesmo da vida sexual após o parto. E você que está aí em casa, se você estiver passando por isso ou passou, manda aqui já nos comentários, fala, gente, aconteceu comigo. Não aconteceu, foi assim. Manda pra gente saber e pra gente ter empatia umas com as outras, combinado? Isso é muito importante. Então, a questão da empatia, ela é muito importante no consultório, né? No dia a dia. E se você tem alguma amiga que virou para você e já falou na gestação aí, tô querendo nem saber de nada. Já fica esperta, já conversa com ela, porque no pós-parto as coisas podem exacerbar um pouquinho e a gente vai falar o porquê. Deixa eu me apresentar, então. Sou Aline, sou mãe, sou esposa, musicista nas horas vagas, fisioterapeuta de formação, especializada na área da saúde da mulher. Tenho uma especialização e uma extensão grande de cursos dentro da área de terapias complementares, aurículo, crâniopuntura, laser acupuntura, trabalho com terapias manuais. Sou também acupunturista na gestação e no pós-parto, especializada em eletroacupuntura e pós-graduanda em fisioterapia obstétrica para trabalhar com as gestações de risco não habitual. Então, olha só, é muita coisa, né? E aí, às vezes, a gente se depara no consultório com uma paciente que a gente tem que trabalhar muita coisa também. Uma Carla bem disse, as coisas começam lá, às vezes, na gestação. Na gestação, gente, a gente tem um boom de hormônio. E esse boom de hormônio, tanto da estrógeno, progesterona e outros hormônios que contribuem para a gestação, podem fazer duas coisas com a mulher. Ou ela pode ficar muito sem libido, ou ela pode ficar com muito libido. Então, a gente tem dois extremos, né? A libido da mulher, a gente precisa de lembrar uma coisa que é muito importante, que libido, quando a gente fala em libido, a gente não está falando só de sexo, não. A gente está falando daquilo que nos impulsiona para a vida. A Carla hoje, com certeza, não passou um batom lindo desse que ela está, quando deixou uma roupa linda dessa, simplesmente porque ela achou que ninguém ia ver. Ela passou porque achou que ficou bonito e que todo mundo ia ver. Eu não joguei meu cabelo de lado simplesmente porque ninguém ia ver. Eu também coloquei de lado porque todo mundo ia ver. E o libido, ele passa por isso, pelo jeito que a mulher conversa, pela expressão que a mulher tem, pelos sonhos e a impulsão dos sonhos que a mulher joga na vida dela. Então, quando uma mulher tem pouco libido, muito libido, durante, por exemplo, a gestação, pode nos dizer muitas coisas. Mas o que a gente tem que lembrar é que o libido, ele é regido também por questões hormonais. E que o libido na mulher, principalmente na mulher casada, que já tem um relacionamento longo e estável, ele passa durante um tempo a ser responsivo. Então, Carla, antes você olhava o seu marido e falava, que pão, que teteia, e já ficava com vontade. Hoje em dia, com o passar do tempo, com o relacionamento, conviver todos os dias, aquela questão toda, ele precisa de fazer alguma coisa para você, ou vocês precisam ter algum ponto de conexão, ou você precisa admirar alguma atitude dele, para que você fale,
Acho que hoje eu quero. Tem que fazer alguma coisa não, minha filha. Tem que fazer um monte de coisa, quase. Mas não é. Se a gente não se vigiar com a vida corrida que a gente tem, na gestação é uma correria, porque eu não sei que a gente arruma tanta correria na gestação, mas na gestação é uma correria. E no pós-parto, mais ainda, a vida passa, o dia passa e você nem se lembrou de que conexão você tem com aquela pessoa. É verdade. Aline, é uma das coisas que eu tenho falado muito com os casais aqui, mais pro final da gestação. Gente, vai jantar fora. Vai conversar outra coisa que não seja conta para pagar, o quartinho para arrumar, o que tem que comprar. Vá se despedir da vida A2 ou A3, se já tem outro bebê, né? Mas vai se despedir dessa vida porque vai chegar uma outra pessoa para conviver com vocês, que vai estar o tempo todo com vocês. E ainda assim, quando nascer, tire um tempo para vocês, né? Porque o casal precisa dessa manutenção, porque senão a gente vai se pegar todos os dias conversando as mesmas coisas, tarefas domiciliares para casa, conta para pagar, planejamento para fazer, sabe? E a gente fica nesse ciclo vicioso. E aí é importante o casal ter um diálogo direcionado e também entender que a libido da mulher, nesse ponto, ela muda muito. Porque o humor da mulher muda muito na gestação e no pós-parto. E também entender que esse diálogo, a gente precisa de algumas coisas que ele abriu assim, às vezes não dá para jantar, mas dá para ir numa padaria na esquina e eu falei esses dias, tomar um sorvete, sabe aquela coisa? Vamos pegar na mão, gente. Vamos tomar um sorvete, vamos pegar na mão? Não é? Dá beijinho, eu falo que com o passar do tempo, a gente vai dar um beijinho só assim, ó. Tchau, beijo, te amo. Dá um beijo de 30 segundos, pelo menos, porque vai ajudar. E tudo começa, gente, dessa maneira. E quando eu falo mulher que está na gestação e no pós-parto, pensando numa libido, pensando em sexo, não dá para pensar em coisas mirabolantes, não. Mas, ó, hashtag fica a primeira dica aí da live. Pense em carícias que você gosta. Pense em elogios que o seu marido fez que você gosta. Pense em coisas que você gosta na relação mais íntima. A gente não precisa de mirabolar, de ver muitas coisas, de sair vendo porcaria, nada disso. É só a gente conectar. Então você está me dizendo que a libido ela não cai só por causa dos hormônios. Não. Não é culpa só dos hormônios. Né? Não. Nós também temos uma responsabilidade sobre isso. Né? Você falou do beijo. Nós nos desconectamos de como somos como mulher. Porque tem um outro ser ali, um bebê ali. E a sua produção em cima disso é muito grande. A sua preocupação em cima disso é muito grande. Então, o objetivo nessa uma mulher que está gestante ou de uma mulher que está no pós-parto é justamente repensar. Repensar no dia, repensar nela como mulher, né? Eu sempre brinco com as gestantes, toda mulher é dona de um dom divino. Quando ela está gestando, então, ela está mais plena do que nunca. E não é o que a gente vê no consultório, no seu atendimento mesmo. A gente já vê a mulher chegar e falar assim, nossa, tô horrorosa. Nossa, tem uma roupa que me cabe. Nossa, gente, você está gestando uma outra alma dentro de você. Você está muito plena, muito plena. Mesmo que você não se sinta assim, comece a se sentir como uma mulher que tem um dom de gestar. E talvez isso ajude, porque o ponto central da gestação e do pós-parto é a mulher. Né? E no relacionamento é a mesma coisa. Quer ver uma coisa simples? Quem busca coisas diferentes em relação à sexualidade na sua casa? Você, com certeza. Quem busca coisas diferentes em relação à sexualidade na minha casa? Eu.
Porque a mulher é que busca mudar essa questão. Então, nós é que Ou ela temos busca que... manter também, né? Ela meio que guia, né? Essa situação, assim, Sim, né? muito, muito, É. muito mesmo. Então, a primeira dica é essa, viu, gente? Vocês anotaram a dica da Aline? Anotem essa dica, então, para a gente prosseguir aqui, ó. Se você está gostando dessa live, já clica aqui nos coraçõezinhos para o Instagram distribuir essa live para mais mulheres assistir, combinado? Então, combinado. Então é isso. Então, primeira coisa aqui, não é só responsabilidade dos hormônios, é nossa responsabilidade também Sim, de... Uma vez a Aline falou comigo isso no consultório, tem que pensar, tem que imaginar, tem que, né? Não começa direto lá, o sexo não começa direto lá na cama, né? Ele vai não. começar muito antes na mente da gente, e a gente trabalha isso muito pro parto. Então, para a vida sexual também faz todo sentido. Todo sentido. E se está com uma certa dificuldade, tem um dia que a gente está menos cansada. Porque a grande questão do sexo e da libido é que nenhum dos dois funcionam quando a mulher está cansada. Uhum. O homem geralmente faz sexo para relaxar, a mulher tem que relaxar para fazer sexo. Olha Mas aí eu só. te pergunto, e a hora que tu relaxa? Tu não relaxa, Não tem esse momento. não. Gente, e fala comigo, escrever nos comentários aí, quem aí fica com a cabeça a mil o dia inteiro, deita de noite e fica a mil, entendeu? E isso atrapalha muito a questão de pensar em sexo e atrapalha também na questão da relação sexual. Uhum. Se a gente for olhar uma relação sexual, por exemplo, de uma gestante tem muita secreção e muita lubrificação. Porque às vezes ela perde a lubrificação durante o sexual por causa da questão da mente, que fica a mil. Então a gente precisa de Ah, voltar ao conhecimento da gente para essas questões e ter um tempinho, sabe, Carla? Sabe aquele tempinho de 5 minutos? Aquele minuto, aquele tempo que você chega em casa, você fala, meu filho me dá 5 minutos, marido me dá 5 minutos, eu vou colocar o meu pé, sabe, de cima, eu vou não pensar em nada, eu vou assistir um pedaço de uma live, de um pensamento, e pronto. e relaxar. Vai dar uma relaxada. Tem muitas, eu tô vendo aqui, Aline, tem muitos comentários aqui legais, as meninas estão até respondendo aqui sobre sua pergunta. E a Luciana fez uma pergunta aqui muito legal, mas antes da pergunta da Lu, eu quero perguntar para você, independente de ser parto normal ou cesárea, a mulher sente essa interferência na vida sexual pós-parto da mesma forma? Sim. Aí sim, também por causa dos hormônios. Primeiro, por quê? Se a gente for pegar a vida moderna, hoje em dia, as mulheres nunca ficaram tanto tempo lavando, passando, cozinhando e cuidando de criança como elas ficam no pós-parto. Então, por exemplo, se a gente pega uma mulher que trabalha 8 horas por dia, de repente a gente tira ela desse trabalho, ela ganha neném, ela vai virar uma mãe e vai ficar no pós-parto, tomar conta de tudo dentro da casa, ela nunca lavou, passou e cozinhou tanto na vida dela. Então, ela acha que a produtividade caiu e que ela não está vivendo a vida dela como ela deveria. Então, além do cansaço, ainda tem a sobrecarga emocional. A segunda questão é que a gente tem um boom de hormônios na gestação e a gente tem uma queda muito grande desses hormônios durante o período de pós-parto. Se a gente for juntar esse período de pós-parto, de sobrecarga emocional, física e a amamentação, a gente vai cair numa questão que é numa diminuição da lubrificação da mucosa vaginal. O que acontece? Existe um hormônio que ajuda na ejeção e na produção de leite, que é a prolactina. Ela é muito amiga da ocitocina e do estrógeno. Então, o que acontece? Quando uma mulher amamenta, de alguma maneira, alguns hormônios dela caem. E aí, a gente precisa de, na consulta pós-parto, que geralmente se faz entre 30 e 45 dias, avisar da ginecologista. Eu vi a ginecologista que eu trabalho com ela, eu vi a doutora Cássia por aí. Avisar a ginecologista, falar,
eu estou com um ressecamento vaginal, ou eu não tive relação sexual ainda, mas eu também não estou nem querendo pensar, não estou nem com libido ainda, porque aí a gente precisa de dosar os níveis de hormônio e a partir disso, se necessário, a gente repor. Muitas vezes a gente precisa de uma hidratação vaginal. A mucosa vaginal, às vezes, chega lá no consultório extremamente ressecada. Que é uma mãe que, às vezes, está amamentando muito, tá? E eu quero deixar bem claro, precisa de amamentar, gente. Pelo amor de Deus, amamentem, tá? Não deixe de amamentar por causa disso. Que é um processo do nosso corpo. E aí, às vezes, está muito ressecado, essa mucosa não tem lubrificação, e às vezes a mulher vai tentar ter uma relação e aí machuca um pouquinho aqui embaixo. Por causa da falta de lubrificação. Existe lubrificação vaginal e existe hidratação vaginal, tá? Não cabe a mim, como fisioterapeuta, falar sobre isso, mas existe hidratante vaginal que são compatíveis com a amamentação, que a paciente coloca aqui dentro, vai deitar e dormir, independente dela querer ou não ter relação sexual, mas que melhora essa mucosa, melhora o que a gente chamava anteriormente de atrofia vaginal pós-parto. Porque realmente a região, as células que são banhadas pelo estrógeno, elas diminuem de tamanho, essa mucosa fica muito fina, muito sensível e diminui o líquido dessa região. Então, a gente precisa. E aí, para uma mulher que está sofrendo com isso, gente, pelo amor de Deus, procure a ginecologista, faça, né, a dosagem de hormônios e tudo mais, avisem. Se a dor persistir, procure a fisioterapeuta. E aí a gente tem que, no pós-parto, a segunda dica, aumentar o tempo de namoro antes da relação sexual propriamente dita, antes de começar realmente o ato sexual, tá? Então, gente, ó, anotem essa dica aí já. Vocês anotaram a primeira dica? Escreve para quem chegou agora. Primeira dica. Segunda dica agora. A segunda dica agora é namorar antes do ato, não é isso? Isso. É dar muito beijinho, é o marido elogiar. É a famosa preliminares, né? Porque hoje em dia, hoje em dia a gente fala preliminares, mas é porque é o seguinte, qualquer relação que crie satisfação é uma relação sexual. Mas todo casal, ele tem uma espécie de um teatro. Você já sabe mais ou menos o que o marido vai fazer, o marido já sabe mais ou menos o que a mulher vai fazer. É verdade. Então, a gente tem uma espécie de uma... conexão, né? Não. Programa de rotina, de uma conexão. Então, a gente tem um certo roteiro sexual. O que eu falo com as mulheres? Comece a imaginar outros roteiros. Mesmo que você não faça, mas comece a imaginar. Porque se seu corpo sabe exatamente o que você vai fazer e o seu marido vai fazer, você cai numa rotina tão grande que você sabe quando é que vai acontecer a penetração. E aí tem medo e aí trava. Então, a gente precisa trabalhar isso. Esse medo, né, Aline? Por que esse medo surge depois que o bebê nasce, né? Surge por causa de traumas perineais, e aí a gente vai trabalhar com lacerações, episiotomias e cesárea também da casa, tá? E a pergunta da Lu era em cima disso. Laceração e episiotomia podem interferir na vida sexual? Sim! E toda mulher que passou por um trauma perineal, independente de estar perdendo urina ou não, estar com dor na relação sexual ou não, tem que ir numa fisioterapeuta pélvica para rever essas situações. Porque podem ficar cicatrizes aqui, no caso da laceração, que elas podem, sim, causar até pequenos nervinhos que ficam aqui, ó, na região da beiradinha, em contato com a ficção peniana, pode dar dor, sim. Sabe quando você corta o seu dedo e aí você vai
vez que você encosta em algum lugar, mesmo que está cicatrizado, dá uma espécie de um choquinho. Isso pode acontecer. Acontece mais em episiotomia, tá, gente? Porque episiotomia não tem razão nenhuma na vida para existir. Mas, infelizmente, existe, né? E aí, a episiotomia, que é o corte que geralmente acontece assim, ele corta muito músculo, em especial o bulbo retal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado se uma paciente passou por isso. Hoje em dia, a gente tem muito recurso para laceração, para episiotomia, né? A gente tem laser, tem terapia manual, tem uma série de outras questões, mas em especial a gente trabalhar com essa cicatriz. E cicatriz de cesárea também pode promover, tá? Por quê? Porque a cesárea, muitas vezes ela pega uma parte, tem médico que faz a cesárea pegando uma parte do revestimento do intestino, do peritônio, para ela ficar fechadinha. E essa região que tem da cesárea, ela tem uma comunicação lá na região vaginal. Então, eu tenho mulheres que fizeram cesárea, mas que estão com essa parte todinha aqui dormente. E aí, essa região aqui, que é do clítoris, que é esse nosso prazer, muitas vezes ainda não está funcionando ainda. Aham, aham. Super entendi. Aline, eu lembro que eu não tive episiotomia, eu tive laceração. E eu imagino, eu não sei, não vai ter como eu saber, porque na época eu não perguntei. Imagino que deve ter sido um segundo grau, alguma coisa assim. Mas tive uma recuperação boa, mas eu tive muito medo da primeira relação sexual após o parto. Então eu fiquei naquela coisa, eu vou enrolar, enrolei, até que chegou um dia que não tem jeito mais. Aí eu vou experimentar esse negócio para ver se ficou bom mesmo, se não ficou bom. E aí eu sentia essa questão da lubrificação mesmo, que era bem baixo, o desejo também era bem baixo mesmo. Mas eu lembro desse medo que me apavorava. Como é que eu vou fazer? Não foi só da relação sexual. Após o parto, eu tinha medo de fazer xixi, tinha medo de fazer cocô. E aí, tudo foi fluindo assim. Nossa, deu certo, ufa. Ai, nossa, deu certo, ufa. Mas aí, na relação sexual, eu fui enrolando. Porque as necessidades fisiológicas aqui não tinha jeito, tinha que sair, né? Saiu, mas mas... dava que enrolar, né? Aí eu fui meio que enrolando assim, mas por que esse medo, ele acontece tanto assim com a gente, né? Dessa primeira e dessa questão que a gente acha que a gente vai sentir muita dor. E eu sei que algumas mulheres sentem dor na relação, na vida, né? Não só após o parto, né? Na vida mesmo. Então, às vezes, após o parto, isso pode intensificar, não é mesmo? E não é normal sentir, nossa, de jeito nenhum. Dor. Mas de jeito nenhum, dor na relação sexual. Assim, pra vida, né, Aline? Assim, dor na alimentação também não, dor na relação sexual também não. Então, assim, gente, dor não é uma coisa que foi feita pra gente sentir mesmo a longo prazo, né? A não ser no parto, né, gente? Dor no parto. Mas dor é sinal de alerta, né? Então, dor é sinal de alerta que o neném tá chegando. Exatamente. Eu falo que é a única que não é de perda, que é positiva. Mas a dor na relação sexual não pode acontecer nem durante o período de pós-parto, tá? É importante a gente falar que a lubrificação, acho que alguém perguntou aí, que a lubrificação, ela tem que ser feita com lubrificantes que não são à base de água. Isso é muito importante, porque às vezes a médica fala assim, passa um lubrificante. E aí você passa uma base de água, só que aquela mucosa tá seca. Então, fazer uma vez. A gente precisa de hidratar com um hidratante vaginal, tá? E a gente pode lubrificar muitas vezes com esses tipos de hidratante lubrificante. Esse aqui é para mulheres que não estão usando o método contraceptivo como preservativo. Tá? Se colocar num DIU, ou tô tomando pílula, alguma coisa do tipo. Para quem está usando preservativo, precisa de ser um outro à base de silicone. Então, é importante falar isso, porque esse aqui, por exemplo, é a base de óleo de coco. É vitamina E e óleo de coco. E ele é mais pegajoso, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver. Dá para ver aí, gente? É
bem legal. E ele é um hidratante e lubrificante. Não estamos sendo patrocinadas, tá? Queria só falar. Viu? Gente. Olha para você ver a terceira dica da Aline. Terceira dica da Aline. A dica aí. Pega essa dica aí, gente. Vocês aproveitam. Que é live, uma coisa que, ó, ninguém nem tá cobrando nada por isso. Aproveita essa dica aí, tá? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, aproveitar aqui essa pausa. Quem quiser fazer uma pergunta, mas não quiser expor aqui nos comentários, tem uma caixinha aqui embaixo que ela só vai aparecer pra gente. Eu leio e não vou te identificar, tá bom? Então, se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Eu sei que é um assunto que às vezes, né, ainda tem muito... Ai, meu Deus, queria perguntar isso, mas tenho vergonha. Então, tem uma caixinha aqui embaixo que ela é privada, tá bom? Então, pode perguntar aí. Continua aqui. Quero ver os coraçõezinhos subindo. Continua aí clicando. Eu vi alguém falando assim, que quando o médico fala que está liberada, dá medo. Mas sabe por quê, Carla? Nós somos criadas para ter muita informação como mãe, muita informação como profissional e pouquíssimas informações como mulher, sabe? Uhum. Dificilmente numa roda feminina alguém vira e fala assim: eu tenho muita dor na relação sexual. E quando fala, alguém vira e fala assim: deixa de ser boba, só dói as primeiras vezes. Pós-parto? Não, só dói a primeira vez, pronto, acabou. Depois você fecha o olho assim, daqui a pouco passa. Não, gente. Apoiem essa mulher, conversem com ela, vejam o que está acontecendo, né? Há pouco tempo atrás, eu tive uma paciente que me marcou muito, porque o medo da relação dela não era dor, não era a episiotomia que ela tinha sofrido, nem a questão traumática dela em relação à vida dela. Era o medo de ter um outro bebê, sem planejar. Então, ela não confiava no método contraceptivo que ela usava. Aí, foi sentar, marcar uma consulta, conversar sobre o método contraceptivo. Ela colocou um método contraceptivo muito seguro, né? Hoje em dia a gente tem métodos, tem um Planon que a gente coloca aqui, que é super seguro. E aí pronto, resolveu, né? Assim como eu tenho outras pacientes que no pós-parto tomam raiva do marido. Ô, gente, a gente toma ranço mesmo. Se o cara não te ajuda a trocar a fralda, não coloca o lixo para fora, não lava a vasilha, a criança está chorando para dormir, não pega a criança, não te deixa descansar. Poxa, como é que você vai querer ter uma relação sexual com uma pessoa que não te colaborou em nada? Eu vi alguém dizendo aqui nos comentários que já passou que está acordado está acordada, que é uma mulher, desde 4h30 da manhã. Então, como? Né? Então aí você pensa, desde 4h30 da manhã, se essa mulher amamentou à noite, quantas vezes ela amamentou à noite? Vamos colocar em umas 4 ou 5 vezes. E que mulher que vai ter um libido, ou que a gente vai tentar ter um libido, se ela mesma não virar para dentro de si, se sentir mulher? Porque se ela olhar para o marido, se ela olhar para o filho, se ela olhar para as coisas da casa, ela vai ter libido nenhum. Isso a gente está falando ainda sem os fatores agravantes, depressão pós-parto, né? A gente está falando aí sem esses fatores mais agravantes aí da situação. Uma rede, vamos falar aí de uma rede de apoio mais ou menos, né? Aí, ó, eu estou exausta. Imagina, gente, criança passa por salto, passa por pico de desenvolvimento, salto, vacina, e a gente fica exausta mesmo. Eu tenho um grupo de pós-parto, deve ter, eu e a Ariane, nós temos mais ou menos umas 200 mulheres no pós-parto. E toda vez que eu quero calar a boca do grupo, é só eu falar de sexo no pós-parto. É só falar. Porque aí, assim, todo mundo... Ninguém quer conversar sobre isso, né? Ninguém quer conversar. A mulher mesmo não deseja conversar sobre isso, sabe? Uhum. Porque fica uma responsabilidade muito grande em cima da mulher. Uhum. E no dia que a gente entender que nós somos responsáveis pelo nosso prazer na vida e na cama, as coisas mudam. Uhum. Porque o que você tem feito para descansar? O descanso ele tem que ser mudado lá na gestação.
Se você sabe que você vai ter um filho, e inicialmente esse filho vai te dar um trabalho mesmo, porque é uma pessoa que não fala, não anda, depende de você para dormir, para amamentar, que chora e você não sabe o porquê, e ainda tem um sistema emocional que depende do seu emocional. Então, a maternidade, ela traz umas coisas psicológicas importantes. E a Jéssica fala isso mesmo com a gente. Eu acho super importante ter uma psicologia na gestação. E aí, o que acontece? Essa mãe, ela vai ter que entender que não dá mais para ter a vida que ela tinha, que ela pegava a Netflix, ligava dentro do banheiro, ia lavar a cabeça, aí ela ficava 1 hora lavando a cabeça, assistindo o filme da Netflix, aí ela sentava, ela ia pro salão, ou ela sentava e ia fazer a unha dela, entendeu? Os prazeres da vida, eles mudaram. Eu lembro disso perfeitamente, assim, que eu brigava comigo mesma porque eu não consigo fazer uma unha, tipo, e eu não conseguia, às vezes, ir na manicure. E para mim, que não fui preparada psicologicamente para esse pós-parto, foi muito desafiador, porque eu não aceitava que existia outro ser dependente de mim, né? Que é essa questão aí, é uma demanda diferente da que eu tinha, de uma outra pessoa que depende totalmente de mim, e eu não estava preparada para estar 100% para essa pessoa. Então foi muito desafiador para mim. Duas coisas que eu não tive, que eu acho que eram super importantes, que eu sei hoje e que eu faria tudo diferente, é uma nutrição melhor na gestação, para diminuir essas outras probabilidades de depressão, de tudo mais, para nutrir o meu bebê, enfim, para tudo. Um pré-natal psicológico, que eu não tive. Também e a fisioterapia, que eu nem sonhava em conhecer. Tipo assim, nem passou por minha cabeça. Nem sabia o que era fisioterapia pélvica. Nem no pós-parto. Então, assim, todos os desafios que eu enfrentei, não sabia, sabe? Hoje a gente ainda consegue. Então, se você tem uma coleguinha aí passando por isso, ou se você mesma está passando por isso, eu acho importante que você se cuide. Ou se você sabe que é o que a Aline está falando, que a gente precisa quebrar essas rodinhas onde a pessoa não pode falar sobre sexo, onde a pessoa não pode falar sobre dor, onde a pessoa não pode falar que ela está perdendo urina. Então, assim, a gente precisa quebrar isso e falar, olha, eu tenho a solução para você. Pega ela pela mão, leva ela no consultório, sabe? Isso que você imagina. Eu tive aqui a manicure que fazia minha unha, que vinha na minha casa. Uma vez ela falou comigo que não podia nem espirrar. E ela tem 3 filhos e tudo mais. E aí eu falei com ela, minha filha, isso aí tem tratamento. Isso aí dá para resolver, sabe? Então, assim, ela não sabia. Ela disse que não podia correr, que não podia, então ela não sabia. Então, assim, as pessoas têm que se sentir confortáveis em chegar numa rodinha e falar assim, gente, não tá legal para mim. Até colocar para fora para melhorar, sabe? Então, isso que a Aline tá falando é muito importante pra gente já ir quebrando. E se não tá acontecendo com a sua coleguinha, tá acontecendo com você, esse é o mês da mulher. Esse é o mês onde a gente, claro, a gente precisa olhar o ano inteiro, né? Mas esse é o mês onde a gente pode levantar a bandeirinha e falar, oi, fulana, que tá aí, morta aí dentro. Vamos falar que não é normal de jeito nenhum. E que você precisa ter empatia com o outro para entender que não é normal e que às vezes ele não sabe, a pessoa não sabe que tem solução e que você mesma precisa olhar para dentro de si e entender que tem solução para aquilo, tá? Então, não é normal sentir dor na relação sexual de maneira nenhuma. Nem na sua primeira relação, nem na relação pós-parto e nem em momento algum da sua vida sexual. Então, dor e desconforto não pode existir na questão sexual. Mulher nasceu, vai ter uma vida sexual
plena. Não é normal a mulher não sentir orgasmo. Não é que ela tenha que sentir orgasmo em todas as relações, mas ela tem que ter uma maneira de ter um orgasmo. E é muito importante falar disso, porque pouca gente fala disso. Todo mundo fica de libido, de desejo, mas do orgasmo, do prazer feminino, às vezes fica, ó, ninguém fala sobre isso. Ou quando fala, fala com vulgaridade, que é uma falta de respeito à mulher. Não é normal uma mulher perder urina quando tosse, espirra, carrega peso, ou quando corre, ou quando faz atividade física. Nem se estiver fazendo barra de crossfit de 50 quilos. Não é normal, tá? Não é normal a mulher ir no banheiro de 10 em 10 minutos, 20 em 20 minutos, fazer só um pouquinho de xixi. Se ela não está com uma infecção urinária, provavelmente ela deve estar com uma bexiga hiperativa ou com uma urgência miccional. E aí é necessário a gente entrar com algumas coisas que diminuem isso. Não é normal uma mulher ficar mais de 2, 3 dias sem evacuar. Por que eu falo isso? Porque os músculos do assoalho pélvico também participam da evacuação. Então, a gente tem que ficar de olho no nosso intestino, na nossa alimentação, nos impactos que esse intestino preso oferece ao nosso assoalho pélvico e também na questão da nossa mente, porque o intestino tem uma ligação direta com o nosso cérebro, tá? Não é normal, de jeito nenhum, uma mulher fazer força para fazer xixi, nem fazer força para fazer cocô. Isso é importante. Muitas mulheres não sabem urinar. E muitas mulheres não sabem a força correta para evacuar. Então, se você está passando por alguma dessas situações, é importante procurar um fisioterapeuta especializado na área. Exatamente. Né? E antes da primeira relação pós-parto, vá à fisioterapia pélvica. Porque lá a gente vê como é que está esse assoalho pélvico, se está muito tenso, se está muito relaxado, se aconteceu alguma coisa, se tem alguma cicatriz, algum trauma perineal, alguma coisa que aconteceu ali. A gente vê a situação física e emocional dessa mulher e a partir disso a gente orienta. Dá orientação de qualidade e com cuidados devido para aquilo. Tá? E a gente puxa a orelha dos maridos também. Isso que eu ia falar também, eu ia falar aqui para as meninas também, que assim, você vai numa consulta assim também de pós-parto, a gente pensa que a pessoa só vai olhar a musculatura pélvica. E vocês estão vendo que o sexo pós-parto, ele vai além dos hormônios, ele vai além da questão física, né? Então, não é só uma coisa. Então, o olhar da fisioterapeuta, ela não vai ficar olhando lá pro seu períneo pro resto da vida. É de forma integrativa. Integrativa. Eu, principalmente, muito integrativa. Então, tem várias coisas que ela vai tanto investigar, quanto te orientar para que você tenha uma melhor satisfação, né? Um melhor desempenho, uma melhor função desse físico, desse assoalho pélvico, enfim, ela vai orientar para que você consiga aí usufruir daquilo que, né, a vida te deu, né? Bota o foguinho aí, gente, bota o foguinho. Então, é importante esse olhar integrativo que vai além da questão hormonal, que vai além do físico, né? Que vai além das emoções. Então, são todos os fatores juntos, eles que vão contribuir para que você tenha aí, né, uma experiência mais positiva no pós-parto da relação sexual. Sim. E é importante aqui até perguntar aqui quanto tempo é normal durar um pós-parto, ou seja, qual o tempo para adaptar a essa rotina e dar algumas desculpas. Adorei algumas desculpas, né? Caçando desculpa, né, gente? Bom, o que acontece? O período médio pós-parto vai em torno de até 2 anos, que é um período médio que a gente vai ter o retorno desses hormônios aí,
todos um lugar, até 2 anos. Eu acho que eu tô no pós-parto até hoje. Você não acha, não, de vez em quando, cara? Eu acho, super acho. A Grace falou aqui que a nova desculpa é não dá, ainda não visitei a Aline no pós-parto. Essa live não é para isso. Vocês podem parar. Essa live é para a gente ter estratégias para a gente conseguir ter uma experiência positiva. E para a gente desenvolver o nosso lado feminino aí. Que fica... Agora, eu e você. Você imagina, cara? Não, gente. Olha, comece com as pequenas dicas e nem todo namoro, nem toda relação precisa de ter penetração. É importante demais, gente, a gente entender que uma coisa é a nossa sensação do nosso corpo inteiro. O nosso prazer sexual, ele não está somente na região vaginal. Eu não tô aguentando, não, Aline. Você tá lendo isso aí? Eu não tô aguentando vocês, não, gente. E a vaga com a Aline é só daqui. Eu tô quase chorando aqui. Coitada da Aline. A anfitriã não tá nem ouvindo o que a convidada tá falando, porque vocês estão terríveis. Nós vamos ter que chamar a Jéssica para um grupo de terapia com vocês. Que vocês estão demais hoje. Eu não tô olha eu chorando de rir de vocês. Gente, vou recapitular aqui. Ó, Aline, teve uma vez que a gente fez o chá das borboletas. Inicialmente, ele era para fazer um grupo terapêutico, né? Que é quando a gente fecha o ciclo aqui no Metamorfose Materna com as mulheres. Agora ele é só para fechar o ciclo mesmo e a Jéssica vai ter os grupos terapêuticos à parte, né? Mas os primeiros que a gente teve foi muito interessante porque esse assunto ele era muito falado assim, né? Não por nós profissionais, as mulheres mesmo traziam esse tema. E uma das coisas que foi falada aqui que a gente ficou combinadas de fazer era o beijo dos 30 segundos que você falou no início da live. Então, e a gente combinou assim, né, no grupo, gente, então nós vamos fazer e a gente vai compartilhar como que vai ser, né? E daí eu até comecei, mas eu nem compartilhei não, mas eu comecei e tava dando até certo, sabia? Esse negócio do beijo de 30 segundos. Dá muito certo. Colocar um despertador no celular com uma palavra, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela colocou cachoeira. E toda vez que aparece cachoeira, ela lembra de alguma coisa que ela gosta muito no sexo. Então ela colocou e aí ela tá treinando o cérebro dela. Ela não começou a ter relação sexual ainda, mas ela tá treinando o cérebro dela, né? O marido fala, olha, nós vamos ter que começar devagar. As coisas vão poder ser assim, não. Vai ter que ser tudo devagar. Eu não vou poder começar a namorar com você sem roupa, não, filho. Você vai ter que tirar peça por peça, devagar. Então, aí fica muita dica, tá, gente? Nunca comece a namorar sem roupa. A outra dica 4. Nunca comece a namorar totalmente despida. Sempre com uma roupa, tá? E eu brinco assim, um elogio, você vai ter um elogio do marido, porque a mulher fica esperando muito que alguém chegue para ela e fala, você é uma excelente mãe, você tá fazendo tudo certo, tá tudo bem com você, você não precisa dar conta de tudo, mas você tá dando conta, sabe? E fica essa espera de uma coisa que não vai acontecer, gente. Alguém chega para você todo dia e fala, Carla, você é excelente. Quem dera. Você fez isso. Não, gente. Eu adoro elogios. Eu amo elogios. Amo elogios, mas a gente não tem todo dia. E se alguém não pode te elogiar todo dia, você espera o elogio do marido, então comece a se elogiar. Poxa, hoje eu venci o dia não venceu. Esse menino ficou agarrado na minha teta 24 horas desse dia. Mas ele não me venceu. Eu venci o menino, ele dormiu, nem que seja na força do vai dormir. Mas ele dormiu, né? E a gente precisa de ter essa questão para ajudar, para você mesma perceber as coisas que você fez durante o dia e começar a entender o seu corpo. E se você está esperando muito elogio da pessoa que você vive, do parceiro, parceria,
Gente, comece a elogiar essa pessoa, mesmo que esse elogio seja de mentira inicialmente, tá? Mas quando a gente elogia, a gente ganha elogio, Uhum. né? É porque a gente está Então, validando, né? Quando a gente valida o outro, né? Fica mais o outro, fácil para a gente ser validado também. né? Então, assim, a pessoa colocou o lixo para fora. Nossa, muito obrigado. Você colocou o lixo para fora. Uhum. Não custa nada. Uhum. Porque daqui a um dia a pessoa vai virar para você e falar assim, muito obrigado. Uhum. Você amamentou meu Uhum. filho. E a gente deixou de comprar. Olha quantas latas de leite que a gente não precisou de comprar. É. Então, é importante o casal ter esse diálogo e ter esse cuidado. Para mim, todo casal tinha que ler as 5 linguagens do amor para o casamento. Ai, top demais. É muito bom. Muito bom. Leiam, gente. Eu tenho PDF. Se vocês quiserem, eu envio para vocês. Pois é. Aline, uma outra coisa que pega muito, que às vezes você pode lidar aí no consultório, fala pra gente a frequência e vocês aqui falem nos comentários pra gente. A autoestima subterrânea. Porque o meu corpo não é o mesmo corpo da adolescência. Acontece muito lá? Minha diástase não fechou. Ai, gente. Minha diástase não fechou, dói a minha alma. Dói muito a minha alma. Então, vamos lá. Se você não é a mesma pessoa, se você foi casa e morada, a outra pergunta, o que é autoestima, gente? Essas são terríveis hoje. Eu não tô dando conta delas, não. São terríveis. Se o seu corpo, se você não é a mesma, você não é a mesma pessoa de antes da gestação. Uhum. Você não consegue fazer as mesmas coisas. Você não tem os mesmos hábitos de antes. Morou uma pessoa dentro de você. Gente, estar grávida é ter uma pessoa morando dentro de você, alimentando física, emocionalmente, psicologicamente de você, né? Por que é que seu corpo tem que ser o mesmo? Por que uma diástase, que é um afastamento do reto abdominal, que é necessário acontecer para que o neném cresça? Diástase não é ruim, é boa. Precisa de acontecer para que cresça. Depois da gestação, vira um trem que você tem que fechar, que você tem que fazer não sei quantos mil exercícios. E tem que emagrecer. Não sei quantos quilos. Ou tá emagrecendo demais, ou a roupa não tá servindo. E aí a autoestima influencia também em nós, né? Nessa questão de se eu não estou bem, se eu não me sinto bem, eu não tenho desejo sexual também. Porque é um tal de, nossa, como é que eu vou tirar a roupa perto do meu marido? Aqui, seu marido sabe que você teve um filho? Sabe. Então, minha filha, ele sabe que passou pelo processo. Não dá mais para a gente ficar nessa ideia. O que o seu corpo pode te oferecer de prazer sexual é muito grande em relação a um corpo, uma barriga que está ali flácida. É um estágio da sua vida, um processo da sua vida. Demorou 10 meses, mas 10 meses para essa mulher crescer esse abdômen e aí, de repente, ela quer sair lá do hospital igual a Cláudia Leite, né? Outro dia, há pouco tempo, a Ivete Sangalo, alguém virou para ela e falou assim, nossa, mas você sem barriga nenhuma. Ela falou, claro, tá encaixada. Vocês que não sabem, nem respiro aqui dentro. Então, assim, você imagina, usando faixa, cinta. E a gente loucura aí idealizando a barriga da Virgínia. Ah, Né? A gente aí idealizando a barriga da... A gente aqui não sabe, né? E a gente quer que os 10 meses volte tudo normal em 10 dias. Não, e a barriga da Virgínia, gente, a Virgínia ganha dinheiro para isso. Se você tivesse de ganhar dinheiro com o seu corpo e com a sua internet, filha, você ia viver disso. Então, aquela mulher totalmente patrocinada. Eu tô tentando patrocínio disso aqui, a gente não consegue. Agora... Vocês vão lá na marca e manda a marca patrocinar a Aline, hein? Bota aí de novo, Aline. Vai todo mundo lá na marca depois que essa live acabar. Tô brincando, gente.
Gente, mas é o seguinte, então, uma próxima dica que a gente dá é paciência. Não tem mágica. Não tem que voltar ao mesmo corpo porque você passou por essa metamorfose. Gente, como ter asa se você vai continuar a mesma lagartinha? Não tem jeito. Então, tem que aceitar. Claro, você vai trabalhar para que você mantenha saúde, saúde física, para que você vai no salão, você vai se arrumar, você vai fazer, sei lá, alimentação saudável e tudo, mas é paciência. Então, a próxima dica, que eu já nem sei que dica, que número que é mais. Vocês sabem aí, quinta dica, a quinta dica, então, se não for fica sendo, é paciência com você. Porque precisou de 9 meses para o corpo chegar, 10 meses, a Aline falou, 10 meses para o corpo chegar, né, para ficar do jeito que ficou, para que o seu filho fosse gerado. Então, agora tem que ter paciência, ou para ganhar massa muscular de novo, ou para perder gordura, enfim. Vocês têm que ter paciência e trabalhar para isso também. Uma das coisas que vocês podem fazer, então, para melhorar essa autoestima, é fazer as unhas no pós-parto, gente. Passar um batom dentro de casa. É tirar o pijama, o famoso pijama. Pelo amor de Deus. Todos Porque os dias quando não a tem gente esse pega negócio, na porque coisa do PC, eu tô amamentando, eu vou continuar com esse pijama aqui, porque ele é mais fácil para eu amamentar. Gente, de manhã, depois que você já fez ou acudiu a cria, ou que você tinha que fazer lá primeiro, vai dar uma prioridade para você escovar os dentes. Se não deu para lavar a cabeça, vai amarrar o cabelo. Passa um gel assim, ó, entendeu? Passa alguma coisa e tira o pijama. Não tem condição da gente se sentir melhor e da nossa autoestima melhorar se eu fico de pijama o dia inteiro. E a minha autoestima, na verdade, ela vai ser subterrânea. A minha energia vai ficar baixíssima com isso, porque eu vou olhar no espelho, eu vou ver uma mulher super, né? Aquela mulher que eu não me reconheço mais. E a mulher que parece que aí reforça a privação de sono, porque você tá de pijama, mas você não pode dormir. Você depende do bebê depende de você ali acordada, né? E outra coisa que eu falo muito, Carla, é larga a casa. Gente, deixa a casa pro lado. Cuida de você e da criança. Ah, porque eu não tenho ninguém para lavar vasilha. Deixa a vasilha lá, uma hora alguém ou você vai ter que lavar. Esquece. Vai deitar, vai dormir, vai descansar. Entendeu? Porque é um tal de você chegar na casa da puérpera, o bebê tá dormindo, ela tá igual doida, de pijama, sem escovar dente, com infecção urinária, porque não vai no banheiro fazer xixi, toma milhões de água porque tá amamentando e não vai no banheiro fazer xixi, e aí, de repente, ela tá lá lavando vasilha. Ah, porque você ia chegar aqui e tinha vasilha suja. Deixa eu te contar, se a visita chega na sua casa e acha a vasilha suja e não lava, filha, pra que essa visita foi te visitar? Dá trabalho pra visita. Dá. Não deixa eu ficar doente, não. Isso mesmo. Você vai visitar? Deixa eu falar uma coisa. Aproveita e lava as vasilhas aí pra mim, por favor. A gente precisa, a gente tá falando isso essa semana, nós precisamos mais aprender a maternar como aldeia. Porque a gente tá numa ilha, numa bolha, em que eu fico aqui mesmo e quando a outra pessoa ganha, eu não tenho coragem de levar uma marmita para ela. Para falar, minha filha, come aqui. Minha filha, deixa eu pentear seu cabelo aqui, deixa eu lavar essa vasilha aqui para que você possa dormir em paz. Então, essa maternidade ilha, ela tá nos deixando mais atarefados do que nós somos. Porque quando nós somos aldeia, nós ajudamos e somos ajudadas. Porque a coisa respinga pra gente de novo, né? Aline, deixa eu ir olhando aqui os comentários. Se quiser ir pontuando algumas coisas aí pra gente já ir para finalizar, a gente pode ir. Mas eu vou olhar aqui o que eu posso ler, tá? Passou rápido. Passou, menina. E eu e você, a gente fala muito, né? A gente fala pouco, né? Precisa de 2 horas de live para nós duas. Tem uma pergunta aqui no privado que é o seguinte. Esse aqui vai dar pano para manga, hein? Depois do meu parto, tive laceração. Tive laceração no parto,
na verdade, né? Fui ter a primeira relação pós-parto e tive a sensação de que estava ainda aberta, como se a musculatura da vagina não tivesse voltado ao normal. Acredito que não seja normal. E também não tive tanta vontade. Aí entra uma questão agora, que é o finalzinho, que é polêmica. Só fiz o meu papel de esposa. Ai, dói, E aí? gente. É muito triste, porque papel de esposa não é só isso, né? Papel de esposa não é só sexo. E fazer sexo para agradar o outro não é legal. Até que ponto vai o amor próprio de uma mulher, né? Nós viemos de uma cultura, como eu disse, ninguém nos ensinou a ser mulher. E nos ensinou somente a ser mãe, né? E no máximo uma boa esposa. E aí vem o negócio do papel de esposa. A gente fazer sexo sem querer não é legal, mas é interessante a gente tentar querer. Porque, como eu disse lá no início, o libido não é o desejo, a vontade, ele não é só nada ali, que é você ver e desejar. Ele vai além disso, né? Então, quando uma mulher faz o papel de esposa, ela tá se deixando assim, se levar por uma autoestima muito, muito, muito baixa. E essa autoestima baixa, às vezes, vem dessa laceração, pela questão de estar se achando flácida, pela questão de estar achando que a região vaginal está mais flácida do que deveria, né? Ou mais larga do que deveria. Então, o que é importante? A região vaginal inteira, gente, é feita de músculos, tá? Então, essa musculatura, ela consegue fechar e trabalhar esse canal vaginal. Uma mulher, a importância de uma mulher fazer fisioterapia na gestação e no pós-parto é muito importante. É essencial, porque o que mais causa, ou o maior fator de risco para incontinência urinária e disfunções sexuais no pós-parto é a gestação. Uhum. É o peso do bebê, independente da via de parto. Uhum. Então, o que a gente pode falar para essa mulher? Atenção, você não precisa de sofrer com essa questão. A laceração, se você passou por ela e você conseguiu ter pelo menos uma relação sexual, isso já me diz que essa laceração provavelmente não está te causando dor. Uhum. Se você se sentiu mais flácida, a gente tem que levar em consideração duas coisas importantes: diminuição de hormônios, inatividade da musculatura do assoalho pélvico, na verdade são três coisas, e hormônios que agem ainda sobre hormônios da gestação que ainda agem no pós-parto, como, por exemplo, a relaxina, a progesterona, que fazem uma flacidez, uma diminuição da massa muscular durante o pós-parto. Uhum. Às vezes, uma mulher que emagreceu muito, muito, muito no pós-parto, ela tem uma certa dificuldade de contração e de força da musculatura do assoalho pélvico, porque foi uma fraqueza geral junto com o assoalho pélvico. Uhum. Então, além da autoimagem, ainda tem a questão sexual. Busque ajuda, porque está mais fácil do que você pensa. E comece com dicas simples. Comece pensando em sexo, em carícias que você gosta. Comece trabalhando mais a questão do carinho, do beijo, da comunicação com o marido, né? Olha, hoje eu não estou afim, mas eu preciso que você me faça sentir afim. Eu preciso que você me elogie, me abrace, me beije, que você fique juntinho de mim de vez em quando, que você me fale o quanto eu estou sendo boa mãe, que às vezes a mulher só quer ir, me fala que ela é boa mãe, tá? A questão da lubrificação vaginal e da contracepção. Então, uma lubrificação é importante, um período de excitação é importante, mas, sobretudo, fazer uma consulta pós-parto com a ginecologista e falar com ela se você está tentando ou querendo ter uma relação
sexual pós-parto. E se não estiver querendo também, fale, porque isso é importante. Da outra dica que a gente deu, me lembrem aí. Peraí, Paciência consigo mesmo. Paciência consigo mesma. Né? Você não vai querer de hoje para amanhã, porque o seu corpo, a sua rotina, os seus hormônios, a sua vida está tudo voltada para o bebê. Então, a mãe se vira para o bebê e volta para o bebê. Então, tenha paciência, paciência com o seu corpo. Não faça coisas mirabolantes, tente ficar fechando diástase, tape de qualquer maneira, laser de qualquer maneira, exercício de qualquer maneira. Tente uma orientação primeiro. Se não der para trabalhar essa autoimagem, inicialmente de maneira psicológica, como deveria ser, trabalhe com pequenas coisas. A Carla falou de passar um batom, de prender um cabelo, de tirar um pijama, sabe? De arrumar uma cama. É depressivo se chegar na casa de uma puérpera, ela tá de pijama, com a cama bagunçada, e ali parece que ela não levantou, parece que ela não acordou, parece que a vida não aconteceu. E essas coisas influenciam no nosso dia a dia. As pessoas podem pensar que não, mas essas coisas do pijama, da cama que não foi arrumada, elas vão influenciar em nós. E a gente vai ficar com aquela sensação ruim, sensação de que não dormiu, igual a Aline falou, né? Sensação de que, né, a vida tá passando e você tá ali só fazendo aquela mesma coisa. Então, a gente foi visitar uma puérpera, a Lu até comentou esses dias, e ela falou assim, quando meu marido chega, eu vou na padaria. Só pra eu ver a rua. Mas ele fica com o neném e eu vou na padaria, a pé. Pra eu ver a rua. Você tá entendendo? Então sai de casa, amada. Não fique em casa, não. Né? Faça alguma coisa por você. Segue as dicas aí da Aline. Nossa, eu tenho certeza que a Aline tem muito mais coisa para falar, que a live é pequena mesmo, né? E a gente fala muito, e com vocês aí participando foi ótimo. Mas é isso. E o diálogo que a Aline falou, ele tem que vir primeiro. Então, se você ainda não tem vontade, respeite também o seu corpo. Respeita o tempo certo. Eu levei 50 dias para ter a minha primeira relação sexual no pós-parto. Às vezes tem gente que vai ser rápido, às vezes vai ter gente que vai demorar mais do que eu. Mas cada um vai ter seu tempo, né? Então converse com o seu parceiro, com o seu acompanhante, com o seu marido e fala com ele, né? Eu ainda não me sinto bem, se esse for o caso. E cuide de você, né, da melhor forma possível, de forma integrativa. Hoje eu estava falando com uma gestante, nós temos um corpo físico, uma alma onde estão as nossas emoções e sentimentos, e o espírito. E eles precisam estar em harmonia, né? A gente precisa cuidar deles. Não adianta eu malhar o músculo pensando que ele vai estar trabalhando o meu espiritual, que não vai. Então, nós precisamos de atenção de forma integrativa para nós mesmos. Então, cuide de você, não só nesse mês da mulher, mas o ano inteiro. Mãe também é mulher. E muito. E antes de vir a mãe, veio a mulher, né? Então, a gente tem que lembrar muito disso. E a mulher é o ponto central do casamento e da maternidade. É isso. Então, se você não se cuida, não tem jeito. Tá? Isso mesmo. Eu gostaria, Carla, de dar uma última dica. Pode falar. Se você... Eu estou vendo aqui se tem mais perguntas, mas pode falar. Se você não tem tempo para descansar, não dá para ir à padaria, não dá para entregar o bebê para o pai dar o banho de chuveiro da noite, para você pelo menos respirar um minutinho. Se está sobrecarregado, e existe essa sobrecarga materna, procure ajuda sempre, mas você pode fazer pequenas coisas dentro de casa que podem ajudar. Se você é daquelas que descansava vendo um filme, você pode amamentar assistindo alguma coisa no celular, pelo menos em 1 ou 2 mamadas, tá? Quando você já tem a boa habilidade da amamentação, né? Você pode simplesmente, gente, fazer um escalda-pés no chuveiro, no banheiro, de noite, enquanto o bebê dorme de noite. Você tem um tempinho, você pega a água do chuveiro, joga um pouquinho de sal grosso, um pouquinho de alecrim, um cheirinho e já ajuda num escalda-pés que já dá uma renovada,
né? Se você está descontente com o seu corpo, uma coisa muito importante, que é às vezes uma consultoria de imagem, às vezes ajuda. Hoje eu recebi uma puérpera no meu consultório, ela está com um bebê de 3 meses, ela cortou o cabelo, mas ficou a coisa mais linda. E ela simplesmente cortou o cabelo e a vida dela, igual ela falou, parece que mudou o clima, porque estava com o cabelo muito grande, caindo e não estava dando conta. Então, assim, faça alguma coisa por você, pode ser coisa simples. E se parabenize por essas coisas simples que você está fazendo. Porque se ninguém te parabeniza e você não tem a oportunidade, às vezes, de conversar comigo, com a Carla, ou com outras pessoas, ou com outras mães, deixa eu te falar, se parabenize. Chega e fala, poxa, mas hoje eu fui muito mulher, viu? Venci o dia. Vale a pena a gente fazer isso. A Patrícia colocou aqui em um momento, coloque post-it se elogiando, para lembrar de se elogiar, de se sentir, né? Coloque post-it aí para vocês, tá? A Graça está falando aqui que a casa poderia estar de pernas pro ar, mas o quarto no puerpério era o meu mundo. Então ela gosta de abrir a janela, tomar um banho, que se ela não fizer isso, ela fica péssima. Deixa eu ver aqui mais. Teve uma pergunta que a Lu fez. Lu, você fez uma pergunta e eu não entendi as palavras, porque acho que como é que fala? O corretor aí não ajudou, não. A primeira vez eu tive vergonha, agora não. Se vier atrás... isso é de outra coisa que ela tá falando. Se vier atrás comida. Ai. A Daiane falando assim, ontem chegou visita aqui, a pia tava cheia de vasilhas do almoço que eu não consegui lavar, né? Sobre aquele assunto que a gente falou anteriormente. Gente, é isso, né? Obrigada por participarem aqui. Vamos fazer igual a Clara fez semana passada. Vamos fazer um sorriso aqui para vocês tirarem print e postar se vocês gostaram e marcar a gente, por favor. Tá? Então, prepara aí o print. 1, 2, 3 e... Foi! Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. No dia 25 desse mês, a gente vai ter o chá das mulheres, que a gente não quer falar de maternidade, a gente quer falar das coisas das mulheres esse mês. E, na verdade, Deus tem dado direcionamento em que a gente vai levar algumas coisas para vocês, que vai ser muito especial. E, além disso, nós vamos ter a participação da consultora de imagem, a Daiane Rodrigues, e ela vai levar para a gente uma palestra sobre autoimagem, que vai ser muito legal. Então, vocês querem começar cuidando de vocês nessa outra parte, né? Então, vá no chá, vá se conectar, as vagas são limitadas e sábado que a gente vai começar as inscrições. Chama aquela amiga, aquela puérpera, aquela mãe, aquela gestante que você sabe que vai precisar e convida, pega pela mão. Viu, Aline? Eu queria te agradecer muito, muito, muito. Assim, se eu pudesse, eu faria outra live com você amanhã e outra de novo, porque eu gosto muito de conversar com você, eu aprendo bastante. Eu acredito que foi muito, muito bom aqui para as puérperas, né? Enfim, para as mães aí em geral, para as mulheres em geral, né? Que é um assunto tão importante. Gente, e obrigada mesmo por participarem aqui de forma ativa. Foi muito alegre essa live junto com a participação de vocês. E eu espero vocês semana que vem, quarta-feira, de novo, às 20 horas. Aline, pode deixar seu beijo aí para as meninas e seu Instagram, suas coisas aí, para elas te seguirem. Meu Instagram é Aline Lopes, Saúde da Mulher. Não falo de tantas coisas sobre sexualidade lá, porque infelizmente o Instagram me poda, mas estou sempre à disposição para falar sobre isso também através do WhatsApp, através do Telegram, através de outros canais que a gente tem. Quero agradecer imensamente a Carla. A Carla é minha doula da vida, né? Sim, paixão mesmo à primeira vista, mas que amo, aprendo demais e conte comigo com o que precisar no Metamorfose. Metamorfose, assim, mora no meu coração demais. Amém. Tamo E junto. o que vocês precisarem, tamo junto. Dia 25 tô lá.
E o que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Tá? É Quero isso aí, agradecer a todo gente. mundo. Eu tirei os comentários para vocês fazerem a fotinha agora. Vai. Foi? Obrigada, gente. Obrigada. Marca a gente aí, né? Vamos disseminar informações boas, de qualidade. Obrigada por estarem aqui, viu? Beijo. Gratidão, um grande beijo para vocês. Até com quarta Deus. que vem.